pessoal. Vocês almoçaram? Vocês estão tão bem? Bom, vamos retornar aqui com as atividades aqui no palco Mundo Pessoas. Lembrando que depois dessa mesa, nós vamos ter mais 2 outras mesas aqui nesse palco. A programação completa está no QR Code atrás do crachá. Então eu convido vocês a ficarem até o final, que hoje vai ser muito interessante. Primeiro dia. Então eu quero chamar agora, seguir com o próximo painel, que chama Da Política à Prática. Como o RH implementa estratégias de saúde mental que funcionam. E para essa conversa a gente convida Natasha Sultani, gerente de consultoria interna de RH na TOTUS, Ana Chauvet, especialista em desenvolvimento humano e saúde mental nas organizações, e Andréia Greco, executiva de pessoas com ampla experiência em cultura e gestão de talentos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Eu estou aqui me adaptando com headset e fone ao mesmo tempo. Bom, antes de Boa mais tarde. nada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Palco Mundo Pessoas. Esse espaço Mundo Pessoas da TOTUS é um espaço bem especial para nós, porque é um espaço que aproxima a gente, né, a discutir a partir da tecnologia, as oportunidades e desafios que as lideranças e as organizações têm hoje em dia. Então, espero que vocês aproveitem, acompanhem o stand da TOTUS também, consigam explorar um pouco das nossas soluções e das oportunidades que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Eu me chamo Natasha. Hoje eu trabalho na TOTUS como gestora de Business Partner de RH. Eu atendo a uma vice-presidência de tecnologia da TOTUS e estou muito contente de estar aqui com 2 grandes parceiras, a Andréa, a Ana, que vão trocar um pouco sobre esse tema, que aparentemente ele puxa para uma resposta que ainda não é uma resposta que existe. A gente tem que discutir um pouco mais e refletir um pouco mais de como a gente vai atuar nesse sentido. Antes de convidá-las, eu só vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com os olhos, cabelos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans preta, uma camisa social branca e o crachá aqui do nosso evento do Vitude. E, por favor, vou convidar aqui minhas parceiras para que elas se autodescrevam também e se apresentem para que o pessoal conheça um pouco do trabalho de vocês. Vai lá, Ana. Olá, gente. Boa tarde. Bom, eu sou a Ana. Vou fazer minha autodescrição primeiro. Então, eu tenho cabelo louro, né, com luzes. Meus olhos são escuros, pretos. Eu estou com uma calça preta, um sapato preto, uma blusa verde e preta e um casaco verde, né? Eu sou especialista em recolocação profissional, faço mentorias executivas e o principal tema que eu levo é sobre como que a gente pode trabalhar através do recrutamento e seleção os 2 lados da moeda, né? Como que a gente pode pegar a parte do recrutamento ele se tornar humanizado, uma liderança humanizada, mas não o bonito da humanização não, né? Como que a gente pode cuidar das pessoas como pessoas de verdade e transformar essa liderança em pessoas que fazem a diferença na hora de um processo seletivo e, por outro lado, também cuidar das pessoas que estão como candidatos, como colaboradores, porque existe uma jornada de muita angústia, né, de muito sofrimento ali no processo. Então, a gente também cuida muito de todas as pontas. Então, eu falo muito sobre essa frente de cuidar dos 2 lados da moeda e fazer com que todo mundo seja incentivado a estar num ambiente com mais segurança, com mais felicidade. E ao longo a gente vai contando algumas histórias para que vocês possam entender melhor como que a gente aplica isso no dia a dia. Legal, Ana. Conta mais um pouco de você, Andréa. Boa tarde, meu nome é Andréa Greco. Eu já trabalho com recrutamento e seleção há 17 anos. Tenho uma empresa, uma consultoria que trabalha com a parte de recrutamento e seleção para empresas. Lá no LinkedIn, vocês podem me buscar aí, eu sou influenciadora também de RH. Sou escritora, escrevi um livro, o primeiro livro de networking, escrito por uma escritora brasileira. E falo muito sobre recrutamento humanizado também, que nem a Ana. Nós somos parceiras aí, a gente já se conhece há um tempo. A TOTUS trouxe a gente aí para a gente conversar, bater um papo bacana com vocês. Eu sou loira, branca, olhos verdes. Eu estou com uma saia creme, uma blusa creme também. E sapato dourado. Sapato não, sandália.
E é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre esse tema que a gente não pode deixar para depois só porque a NR1 está aí. É sempre que a gente tem que falar sobre esse determinado assunto. Exatamente. Bom, não é à toa que a gente está num evento que esse tema é o tema-chave, né? Saúde mental é um tema que tem sido falado nas organizações cada vez com mais holofote. Se a gente pensar que saúde mental antes era um tabu, ainda vamos considerar que é considerado um tabu, hoje ele ganha luz no sentido de consciência de priorização das organizações. Então, a gente ganhou espaço, a gente ganhou orçamento. Vamos dizer que o orçamento, algumas risadinhas, não é bem assim, mas a gente consegue implementar coisas, a gente consegue implementar campanhas, sensibilizações, programas, ampliar a possibilidade de se discutir isso nas organizações, né? Mas como RH e atuando como BP, eu tenho discutido muito com os meus colegas no sentido de ok, né? Vemos esse movimento intencional e agora com a NR1 um movimento obrigatório. E que bom que ele é obrigatório, porque se não estava numa pauta de fato priorizada, ele vai precisar estar, querendo ou não, porque isso é importante para o mundo, para a sociedade, né? Mas a gente vê essas organizações, então, colocando isso como pauta, fazendo todas as suas ações intencionais, mas, de fato, o que isso traz de impacto prático? Como que a gente consegue sensibilizar, como que a gente consegue acompanhar o que a gente ainda percebe de lideranças inseguras para tratar um tema, para conversar, para ter um tipo de conversa, para abordar uma situação com seus colaboradores? Como é que a gente consegue fazer com que o colaborador se sinta seguro para trazer todos os aspectos que ele tem a trazer em determinada conversa importante com o seu liderado, com seus pares e com seus interlocutores? Isso ainda é algo que a gente não consegue mensurar, isso ainda é algo que a gente não percebe como uma prática comum, né? Então, o painel aqui tem como principal reflexão que a política, ela não precisa ser só uma política escrita. Como é que a gente consegue, de fato, percorrer por toda a jornada que essa organização tem com esse tema? A gente traz duas especialistas de recrutamento e seleção e não são especialistas de benefícios, qualidade de vida, para tratar de um tema como esse, porque esse tema ele permeia todo e qualquer processo da jornada de um colaborador, seja dentro da empresa ou fora dela. Então, para começar e para a gente aquecer um pouquinho aqui os tambores, né? Eu queria ouvir um pouquinho, André, a Ana, de como que vocês percebem qual que é o início disso tudo. Quando a gente fala de segurança psicológica, aonde se inicia, qual que é a responsabilidade da organização em iniciar essa discussão com todo o seu ecossistema? Como que vocês percebem isso? Eu comparo como um carro. Imagine um carro, né? O RH é a lataria. O RH faz, né, as políticas, a comunicação, isso tudo. E a liderança, ela é o motor disso tudo. Por isso que a gente tem que estar sempre, nós RHs, junto com a liderança. Para quê? Para que a gente saiba o que está acontecendo realmente nas áreas, né? O que os colaboradores estão sentindo, porque o RH contrata, né? O recrutamento e seleção contrata. Mas os gestores? Os gestores estão conversando, estão tendo essa conversa com os seus liderados? Como é que o RH vai saber se tem alguma coisa acontecendo em uma determinada área? Eu acho que a liderança tem um papel muito importante nesse mapeamento, nesse assunto da NR1 para ajudar o RH. Porque o RH, ela dá a base, né? Ela pode ajudar, mas quem está na liderança é o dia a dia, é o motor, né? É ele que vai saber se está bom, se está ruim, a equipe dele também. Legal. Quer falar um pouquinho, Ana? Claro, eu acho super relevante a gente entender onde começa a segurança psicológica, principalmente porque o momento em que a gente começa a falar com tanta seriedade sobre o tema, a gente não pode esquecer de que esse tema ele já é prioridade há muito tempo dentro da gente. A gente não quer trabalhar num lugar onde esse local ele traz pra gente uma inquietude. O start disso na minha vida foi no start disso como experiência prática. A última empresa que eu trabalhei no corporativo, eu fui chamada para resolver uma dinâmica de 120 vagas operacionais. Dia 17 de dezembro, todo mundo contratado. No dia 18 de dezembro, veio um pedido. Vamos demitir os 120 no dia seguinte.
E aí eu falei, gente, o que é isso? Qual a minha segurança psicológica, né? O que vai acontecer com a minha cabeça? Eu era já especialista, gestora, né? Já tinha atendido empresas globais com RH. Eu falei, não, isso está errado. E eu fui pedir demissão. Aquele meu pedido de demissão foi o start da segurança psicológica dentro do tema de dentro de mim. Que eu falei, eu não posso aceitar isso. Quando eu vou para seguir a minha carreira solo, seguir a minha carreira como consultora e abrir as minhas empresas, a primeira coisa que eu pensei foi: a segurança psicológica ela começa muito antes dentro das empresas. Eu sou um papel de transformação e eu tenho a responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam que elas precisam ser cuidadas muito antes delas entrarem nos lugares onde elas vão entrar. Então, eu acredito que não existe um ponto real de partida. A partir daqui, a gente cuida dessa saúde mental, a gente cuida com segurança. Não. Isso é algo que tem que existir no todo. E eu nunca me esqueço quando eu saí desse pedido de demissão, que falaram assim: ué, Ana, mas estar aqui é estar assim. Eu falei, então, queridos, vocês fiquem aí. Eu não vou ficar. Porque eu também tive a consciência do que era valor, importância para mim. Então, acho que a gente tem que pensar em todas as etapas, principalmente no antes, né? E o que nós estamos aceitando? O que a gente vai fazer para continuar? Qual tipo de empresa? Será que ela fala sobre isso, cuida? E internamente, como é o tema? Como que isso está sendo construído e posicionado? Então, acho que a gente, para começar falando sobre isso, a gente tem que pensar no antes, durante, após e o dia inteiro. Senão, a gente não sobrevive ao caos. Né? E você sabe que vocês tiveram a oportunidade de assistir a primeira keynote da fundação? Não? Ai, que pena! Se tivesse gravado, eu ia falar para vocês assistirem. A gente começou o dia de hoje com o comercial do Boticário. E isso me traz uma reflexão um pouco para essa pergunta que eu estou trazendo aqui, que é: a companhia ela passa a se comunicar sobre o posicionamento de como ela lida com segurança psicológica dentro dela, diferente da situação, Ana, que infelizmente você passou, que foi uma situação bem desagradável, né? Total. No sentido de coerência Não tá nem e no posicionamento LinkedIn e essa empresa. respeito. Mas de como que a organização se posiciona com o conceito do respeito para com as situações e o contexto que cada pessoa vive. Então, no primeiro keynote que a gente viveu aqui, passaram a propaganda do Boticário sobre maternidade e como sobre lidar com maternidade, não no sentido tradicional da maternidade, mas também acolher aquela maternidade, como é que eles falaram? Tentante, né? De pessoas e mulheres que tentam ter os seus filhos e têm uma certa dificuldade para isso. E quando uma organização ela se posiciona nesse lugar em que eu estou conversando com uma comunidade num tema extremamente sensível, arriscado até para como a empresa vai se posicionar, ela já está passando uma mensagem de qual que é o nível de respeito para com as diferenças e vivências ela vai ter dentro da organização. E a segurança psicológica ela passa a ser, de alguma forma, vivenciada nesses estímulos. E como que ela se posiciona numa propaganda, no marketing? Como que ela se posiciona numa condução de um processo seletivo, de um recrutamento e seleção? Como que ela se posiciona quando a gente faz toda a questão de validação, alinhamento de perfil e entender que as diferenças elas precisam ser respeitadas ao trazer? Como que ela se posiciona quando ela traz 180 pessoas e ela tem um compromisso para com 180 famílias, renda e vida, né? Então, falar de segurança psicológica e de políticas, ela percorre além da norma regulatória, a norma do recrutamento e seleção, a forma como a gente vai fazer, e sim ela traz as mensagens de posicionamento e de como a gente chama, atrai e respeita as diferenças que essas pessoas vão ter. E isso, de alguma forma, permeia a cultura organizacional, né? Então, as organizações, elas passam as suas mensagens do seu jeito de ser a partir dos seus processos, a partir dos seus ritos, a partir das suas tomadas de decisões, das consequências com as quais elas lidam, né? Como é que vocês percebem hoje das dificuldades, os desafios que o RH tem em colocar na prática uma cultura organizacional que inclua o cuidado emocional dos seus colaboradores no dia a dia? A gente deveria separar, né, a questão burocrática da questão prática. Uhum.
a gente tem o Pacto Global está aí, né? As diretrizes da ONU, Agenda 2030, muitas coisas, né, precisando ser implantadas, inclusive é um tema que eu acho que todos deveriam mergulhar. A gente precisa saber sobre as diretrizes 17 ODS, né, que a ONU vem, as auditorias já estão acontecendo, as empresas já estão atuando sobre todas essas listagens. E aí acontece uma questão documental. Vamos documentar tudo, porque a gente precisa passar pela auditoria, a gente precisa passar pelo entendimento. Vamos, então, contratar as empresas para poder estruturar isso e a gente ficar bonito nessa auditoria. Isso é importante. Temos, sim, que fazer toda a parte de política. E quando a gente fala de política, a gente dá uma sensação de papel, matéria, né? Ordem, regras. E, sim, tem que fazer. Só que a credibilidade, ela acaba quando tudo que está escrito não é praticado. E eu acho que essa que é a grande chave. A cultura, ela não é a escrita, a cultura é o que é feito, é o que é falado, é o que é sentido, é o que é a troca que você tem com tudo que tem acontecido no dia a dia. Porque, na verdade, muitas políticas lindas podem ser escritas, mas, na verdade, aquela cultura, ela pode estar escrita de forma errada. Então, a gente tem que refazer a escrita da cultura baseado no que acontece no dia a dia. E tem uma coisa muito importante, né? Que é o seguinte, tem que ser algo muito tranquilo de se olhar um líder pedir ajuda. Vocês já pararam para pensar nisso? A liderança tem medo de pedir ajuda. Tem medo de dizer, eu não sei fazer. Por quê? Porque ela precisa ser alguém forte, mas se ela foi colocada naquele lugar, tendo que ser forte apanhando o tempo inteiro e não pode pedir ajuda, porque está todo mundo enlouquecido, sobrecarregado, está todo mundo pensando em como que a gente vai viver isso daqui e fazer dar certo, porque os números devem ser batidos, né? Então, acho que a gente precisa separar os lados. Eu acredito que para que isso funcione de verdade, a gente precisa construir muito antes do texto documentado, a gente precisa analisar o dia a dia para que esse documento faça sentido e não perca a credibilidade. Porque senão uma cultura, uma saúde mental, um cuidado com o colaborador, uma marca empregadora, o que você quer dizer para o mundo, ele perde a credibilidade e isso aí eu acho que é o que mata as empresas. Porque depois falam, não quero trabalhar ali não. Eles falam uma coisa e fazem outra, não é assim que a gente escuta o tempo inteiro, né? Então eu acho que eu olharia por esse ângulo, né? A gente olhar políticas sendo implantadas, não mais do papel para o dia a dia, do dia a dia para o papel. Bacana. Tiveram alguma vivência, alguma experiência que vocês possam trazer ou alguma ponderação, Andréa? Eu trabalhei com um cliente executivo que trabalhou numa empresa multinacional. E ele falou assim, André, não quero trabalhar nunca mais nessa empresa porque eu tive burnout. E que adianta ganhar dinheiro, ganhar, né, benefícios, né, atrativos, se a pessoa está lá deprimida. Então, a cultura não está batendo com o que está sendo vivido, né? Então, é isso que a Ana falou. Não adianta nada tá lá um quadrinho, nossos valores, missão, visão e valores, bonitinho, se a gente não está pregando isso. Eu acho que faltam mais conversas, Natasha. A liderança não pede ajuda. A liderança, não, porque eu consigo, eu sou isso, sou aquilo, não vai lá no RH para pedir ajuda. Porque as políticas estão lá. Regulamento, né, processo, tudo bonitinho. Mas na hora, na prática, ninguém pede ajuda. E aí, como é que a gente vai saber? Aí só quando a bomba estoura? Tá deprimido, tá isso, tá aquilo. E aí? A bomba já estourou. Então, a gente precisa, né, conversar mais. Eu acho que faltam mais conversas para a gente alinhar essas expectativas também. Vocês veem alguma prática de RH que vocês tenham implementado ou alguma situação que vocês tenham implementado que vocês conseguiram extrair e desenvolver essas lideranças para que elas se apropriem desse lugar de vulnerabilidade delas também, para conseguir fazer com que isso permeie na organização? Sim, e inclusive o exemplo eu tirei da escola do meu filho. Inclusive, meu filho, gente, com muita felicidade, hoje eu pude trazê-lo aqui para poder me assistir, né? Isso é responsabilidade emocional, saúde emocional. Imagina, gente, eu pude trazer o meu filho para participar do meu trabalho, né? Ele saiu ali um pouquinho, que ele já estava querendo causar, mas tá tudo certo, né? Mas na escola dele, tem uma prática que eu levei para o mercado.
que é o seguinte: toda quinta-feira, eles sentam numa sala, os alunos da turminha, e começam a conversar sobre um tema. Então, eles escolhem o tema. E aí tem uma listinha de coisas de saúde emocional, mental, e eles começam a conversar. E é muito engraçado, porque são crianças conversando sobre aquilo, né? E aí eu falei, gente, olha que ideia interessante. E se a gente colocasse um momento do dia em que os colaboradores pudessem sentar no lugar e começassem a conversar sobre isso? Porque eu acho que os temas mais sérios, eles vão surgir, precisam surgir. Mas se você não tiver num espaço tranquilo, relaxado, onde você está se sentindo, né, com algum tipo de tranquilidade, isso aí não vai sair. Vai sair muito mais assim, o bonito de se falar, né? Vai vir assim, vamos falar bonito para a gente poder se posicionar bem feito, para que a gente saia bem na fita, para que a gente fique legal aqui na empresa. E aí eu acho que isso não funciona. Então, na prática, quando eu vi isso acontecendo na escola do meu filho e eu vi as crianças brigando menos, eu vi, meu pequenininho lá, fica aí, não vem não. Quando eu vi as crianças brigando menos, quando eu vi as crianças se respeitando mais, se ajudando, gente. Quando o menininho tá chorando e o outro vai lá e abraça, que surgiu dessa troca, eu falei, por que não aplicar isso dentro da empresa? A gente está falando de pessoas. E deu super certo. A gente ainda está implantando. É um projeto muito grande que a gente está atendendo para uma empresa também que está assumindo algumas responsabilidades bem desafiadoras, mas tem dado super certo. E aí a galera agora está... Cada vez mais o pessoal está participando. Ele é optativo, né? A pessoa vai lá, é obrigatório, mas a gente está vendo que as pessoas elas estão se engajando cada vez mais. E aí... tem uma técnica, né, que a gente chama de alinhamento de expectativa, que é quando você senta, né, fazer como se fosse um one-on-one antes do feedback, com todos os colaboradores e os seus times, e esse alinhamento de expectativa tem sido mais verdadeiro. As pessoas estão conversando com as suas lideranças e se sentindo mais à vontade. E as pessoas estão se engajando e tudo mais. Então, isso foi aplicado, isso aí já está acontecendo e está dando super certo. E o clima está muito melhor. Uhum. Vocês sabem que hoje pela manhã também a gente escutou o CHRO do iFood e eles trouxeram também um case de como é que a gente consegue criar guias práticos de conversas que construam confiança entre líderes e liderados, né? E às vezes a gente precisa fazer isso também de uma forma intencional. Então a gente tem normas reguladoras, a gente tem políticas, programas de qualidade de vida e toda a rede assistencial e de apoio, mas no dia a dia a gente só aciona isso quando de fato a bomba já estourou. Alguém está com alguma questão de ansiedade aflorada, a gente tem situações, e eu vivo isso na TOTUS como gestora de HRBP, situações de tentativas de suicídio, questões psiquiátricas sensíveis, né? E aí sim, a gente sim passa ali para o programa e entende como é que a gente pode trazer toda essa assistência necessária para esses casos. Mas práticas como essa, que parecem ser simples, e assim como o CHRO, o Rafael, trouxe do iFood, são práticas que a gente precisa estimular também de uma forma intencional com essas lideranças. Em que momento, em todas as entregas possíveis que a gente tenha que fazer e todas as pressões possíveis que a gente vive, a gente tem uma pausa de escuta com as nossas equipes? Qual que é essa escuta? Que pergunta eu faço para essas pessoas? O que eu sei da vida delas? Eu sei algo sobre a vida delas? Eu sei o que está sendo vir aqui e ser pressionado todos os dias? Que não vai deixar de existir essa pressão, ela vai continuar existindo. Mas em que momento eu sei o quanto que isso a toca? Como eu posso mudar essa expectativa dessa conversa e desse diálogo para que a gente construa um dia a dia, uma dinâmica de trabalho diferente, né? Então, a cultura organizacional, na minha visão, e aí trazendo um pouco do que vocês já trouxeram, ela precisa ter a palavra-chave que é coerência. A gente precisa ter coerência do que a gente escreve, a gente precisa ter coerência nos processos que sustentam o que a gente escreve, uma avaliação de performance, uma avaliação de engajamento, uma prática e um ritual de liderança, como a Ana bem trouxe, e ela precisa ter coerência nas consequências, sejam elas as consequências de um reconhecimento, sejam elas as consequências de findar uma relação, porque aquilo fere uma questão ética,
sobre respeito e sobre, de fato, incluir as pessoas dentro de um ambiente seguro psicológico, né? Então, falar de segurança psicológica vai para além da política quando a gente fala de prática. A política, ela sustenta quando a bomba chega, bem como a Andrea falou, mas a gente precisa fazer um trabalho preventivo, pessoal. Quem aqui é de RH? Atua especificamente com RH? Não dá para a gente pegar toda essa responsabilidade para nós, óbvio, mas a gente tem um papel de agente aqui. Esse papel de agente, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser negligenciado. A gente tem uma responsabilidade de chamar as lideranças para trazer isso. Então, a gente tem um papel grande culturalmente e de forma sistemática, às vezes, né, ferramental, de chamar essas lideranças e treiná-las, capacitá-las e, por que não, até ampará-las em conversas como essa com seus liderados, para que a gente vá menos vezes acionar uma política para quando a bomba surgir e ter menos situações sensíveis como a gente já vive hoje em dia, né? Na visão de vocês, e aí a gente está falando muito de RH, poxa, então estamos ferrados aqui, né? Porque a gente é meio que responsável por tudo, né? Mas será que nós somos mesmo responsáveis por tudo? Quais são os interlocutores de uma relação dentro de uma organização que traz a responsabilidade de falar sobre a segurança psicológica? Qual que é a responsabilidade do RH, do gestor, do board, do indivíduo, da comunidade, da sociedade? Como é que vocês enxergam essas interlocuções para que a gente não seja também o único agente independente de tratar esse tema nas organizações? Eu acho que a gente é meio, porque tudo é culpa do RH. O RH que fez isso, o RH que fez aquilo, não é verdade, gente? A culpa é do RH. Quem contratou foi o RH. Quem fez isso foi o RH. Mas você não viu o perfil da pessoa? Você já viu que ela ia ter uma questão psicológica para ser tratada, não é mesmo? Pois é, né? Então, assim, a gente não tem bola de cristal também, né? Então, tudo é culpa do RH. Mas o RH tá ali para escutar. Tá ali para dar apoio aos gestores, né? Então, as pessoas acham que, não, a culpa é do RH. Quem contratou foi o RH, quem treinou foi o RH, Não é isso, a gente é um apoio, gente. Não é só porque a gente cria essas políticas e tudo, é que a gente é o dono da verdade. A gente precisa das pessoas para fazer acontecer também. Não é só o RH escrever e tá pronto, tá tudo feito. Não, a gente precisa das pessoas para dar um feedback para a gente. Os gestores estão junto com o RH. Trazer junto as informações também, porque a gente não sabe o que está acontecendo naquela determinada área. Então, a gente tem que conversar, trazer mais os gestores para dentro do RH também. Bacana. Corresponsabilidade, né? Eu acho que todos nós precisamos entender os papéis. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Onde começa um, termina o outro. Onde começa o outro, termina o outro e assim vai. Vou falar uma coisa curiosa para vocês. Não sei se vocês sabem do que eu vou comentar aqui agora. Mas vamos falando da pessoa, ser humano, né? Toda a nossa relação profissional, gente, tem a ver com a nossa relação paterna. Não sei se vocês sabem disso. Isso se explica muito, né, na psicologia. Se a gente tem muito excesso ou falta da nossa relação paterna, vocês podem ter certeza de que se você mergulhar fundo nisso, na sua unidade, no seu ser humano, você vai entender que muitas questões da sua vida profissional dão certo ou não dão certo, porque existem questões ainda não resolvidas com essa relação paterna, assim como a vida amorosa, né? Se você tem alguma questão conectada com o seu lado materno, pode ter certeza de que isso também vai bater do outro lado amoroso. Então, a gente não para pensar no antes tudo isso, né? Nas mentorias executivas, quando eu estou atendendo, a primeira coisa que eu pergunto é: não vamos olhar aqui agora para a sua trajetória, não vamos olhar aqui agora para o que você faz no dia a dia, não vamos falar sobre qual é o seu cargo. Você pode ser diretor, C-level, você pode ser auxiliar. Não estou interessada nisso agora. Eu quero entender o seguinte: quem você é e quem você se tornou nessa jornada. Porque isso vai dizer muito sobre o quanto você também está se responsabilizando pela sua saúde. Porque se você olha a empresa como o principal acusador, destruidor ou potencializador do seu sucesso, você está colocando e terceirizando algo, porque será que talvez um dia você também não teve esse apoio aqui atrás que te deu esse braço, essa mão? As pessoas, elas colocam a empresa na vida delas como um papel de pai, gente. Isso é sério, isso aí é real. Se vocês estudarem isso na psicologia, vocês vão entender. Muito importante que vocês estudem sobre. Principalmente para quem é do RH, para saber essa diferença. E aí, ó, vamos lá. Eu vejo pessoas que trabalham anos numa empresa
são desligadas e elas ficam com muita raiva. Se sentiram traídas. Vamos lá avaliar como era a relação familiar? Vamos lá atrás avaliar como é que essa pessoa... Será que essa pessoa olhou para esse tipo de relação? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender os espaços e os papéis. O primeiro papel é quem eu me tornei nessa jornada. Como que eu estou cuidando de mim. Como que eu estou utilizando quem eu sou para que eu possa ser potência, transbordar, mas que eu também possa entender que a responsabilidade não é 100%. A empresa ela tem que ser um financiador e tem que ser um ambiente tranquilo, mas nós também não podemos ser o que vai causar problemas porque a gente não soube lidar com algo que deveria partir de nós. E a gente não pensa nisso. A gente acusa muito a empresa, mas a gente não olha para dentro. Então, muito antes de tudo, a pergunta que deve ser feita é: quem eu me tornei nessa jornada? Se eu estou nesse momento de caos, ok, a empresa pode ter um impacto, com toda certeza vai ter, gente. Não tem como, a gente passa a maior parte do dia nesse lugar. Mas como que eu estou olhando para quem eu sou? A partir disso, o quem eu sou, aí a gente vai para os lugares, os papéis. O RH sempre sendo acusado de que fez algo certo ou fez algo errado. Dependendo do nível da empresa, se ele for um RH operacional, fica quieto e obedece. Se ele for um estratégico, vamos aplicar e praticar. Se ele for humanizado, vamos cuidar. E por outro lado, os líderes. Será que os líderes estão verdadeiramente também sendo vistos como esse antes que eu trouxe para vocês? Ou eles estão sendo colocados numa responsabilidade que, se bobear, eles não estão sendo nem minimamente percebidos? Já pararam para pensar que, na maioria das vezes, a liderança ela não é percebida? Ela tem que fazer, ela tem que entregar, ela tem que estar na mesa de negócios e ela tem que falar: meu número está aqui, eu cuidei disso, não posso ter turnover. Inclusive, gente, seu bônus no final do ano vai vir se você não tiver um bom turnover, tá bom? Gente, isso é loucura. Quem todo mundo está se tornando nesse caminho? E quando a gente está falando de empresa, beleza, tem que ter responsabilidade, mas e o entorno de tudo isso? Né? Então, eu acho que é um somatório de coisas. A gente tem que ter corresponsabilidade, mas principalmente entender que a nossa jornada, quem pilota o nosso barco é a gente. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, estava tudo certo. O mundo estava calmo, estava todo mundo bem, né? Mas, ao mesmo tempo, saber escolher também tem a ver com os limites que a gente coloca. Né? Qual é o limite também que a gente está colocando porque a gente percebeu ou não percebeu que é capaz de ficar? E nas organizações existe uma linha tênue, né? Eu sou BP e líder, né? E eu também percebo no papel de liderança como não é simples a gente ter uma linha tênue de conversar com liderados ou com parceiros, né? E stakeholders, enfim. Qual que é o limite dessa conversa? Que é um pouco disso. Qual que é a sua responsabilidade para com a sua trajetória, para com os seus traumas, para com a sua reação em relação a algo que está sendo cobrado? Ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade de garantir que esteja sendo feito da forma mais adequada, respeitosa, inclusiva. Mas chegar nessa linha tênue não é tão simples, né? E eu gostei muito do que você trouxe, Ana, que é a gente coloca as políticas, a gente coloca as práticas, mas o quanto a gente está realmente colocando a imagem também, que foi o início desse encontro e desse evento, que é aquela máscara de quem vai conseguir cuidar do próximo naquele momento, né? Então, olhar para as lideranças e olhar para o próprio RH é algo que a gente tende a colocar menos de uma forma tão prioritária. Primeiro vem o programa, primeiro vem a política, primeiro vem as possibilidades assistenciais a todas as pessoas. Importante, necessário, super prioritário. Agora, quais são as ações para eu treinar essa liderança até essa escuta empática? Não é sala de aula, gente. Não é. Não é um MBA. Não é. Quais são as ações que a gente coloca essa liderança para ter uma escuta sensível, para realmente enxergar o ser humano com quem ele está lidando? E, ao mesmo tempo, quais são as ações que a gente coloca a máscara em nós mesmos, do RH? Eu vou contar uma situação que eu tive aqui, vou abrir aqui minha vulnerabilidade, já que a gente está falando de segurança psicológica, estou me sentindo segura aqui com vocês. A gente teve uma série de falecimentos na TOTUS, infelizmente, durante a pandemia. E não foi simples cuidar disso, né? E querendo ou não, alguém falece na organização, para quem que ligam?
RH, pelo amor de Deus, uma pessoa do meu time faleceu, eu não sei o que fazer. A mãe tá chorando, a mulher tá me procurando, o filho veio aqui. Eu já tive situações que o filho chegou na TOTUS para contar que o pai tinha falecido em casa, sozinho. Então, lidar com tudo isso e lidar com situações vulneráveis, e aí eu estou indo para uma situação caricata, extrema, que é um falecimento, né, gente? Mas que é um fato, acontece. Só na TOTUS a gente tem mais de 13 mil pessoas. É natural, no ciclo de uma vida, que a gente viva essas situações, né? Mas por que eu estou contando isso? Nessas situações, e elas foram um pouco recorrentes de 2020 para cá, eu me vi em alguns momentos que eu parava e falava, gente, mas essa situação está me tocando. Eu estou me identificando com essa esposa com quem eu estou falando. Ela tem um filho, eu também tenho um filho. Como é que seria isso? Eu conheço a pessoa que faleceu. Ela está na organização há anos, há 10 anos. É uma pessoa querida, uma pessoa que a gente olhava, tomava um café, abraçava. Eu tenho esse contato. E naquele momento em que você está naquela situação em que você precisa ajudar, precisa acionar as lideranças, precisa acionar as equipes, precisa acolher quem precisa ser acolhido, eu me vi num lugar de, mas espera, será que a gente pode se falar pelo menos entre a gente? Eu chamei ali um pouquinho a gerente de benefícios, a gestora do ADM de gente da Folha, o gestor ali que ia tratar todas as questões com seguro de vida. E a gente fez uma reunião em que eu parei simplesmente e falei: eu preciso dar uma choradinha, gente. É o seguinte, é isso. Eu estou aqui com as pessoas com quem eu confio, com quem a gente vai lidar com essa situação, num caso específico que foi bem traumatizante para a TOTUS e para a equipe como um todo, e a gente precisa, daqui a pouco, acionar essa equipe. Na TOTUS a gente tem uma ação bem bacana, e eu vejo isso como uma boa prática no cuidado de segurança psicológica. Em situações extremas como essa, a gente convida uma psicóloga especializada em luto para falar sobre o luto, porque a gente não tem como simplesmente dar uma notícia dessa, passar o dia seguinte e entregar um KPI, né? E naquele momento eu me vi nesse lugar. Eu falei, bom, esse grupo aqui que vai ter que cuidar dessa situação, certo? Certo. A gente que vai ligar para essa mulher, a gente que vai chamar essa equipe que lida com essa pessoa há 10 anos e com esse líder, certo? Certo. Então me dá um tempinho, porque eu tô com vontade de chorar. E eu chorei. E foi ótimo. Foi ótimo, porque o meu choro fez outras pessoas também poderem se emocionar. E você dá um start de, tudo bem você está sentindo isso. Você pode sentir. Você vai soltar, você vai voltar para si e você vai fazer a sua missão acontecer, que é, do mesmo jeito que eu fui acolhida pelos meus colegas, porque aquilo me pegou, eu precisava ter uma missão e uma responsabilidade como companhia para, além de uma política, acolher quem precisava. E isso se reverbera numa organização, que as pessoas sabem que elas estão sendo cuidadas, as pessoas sabem que elas vão ser ouvidas, seja numa situação que parece pequena ou numa situação que é um extremo de um luto, de um falecimento. Então, cuidar de quem cuida, né, na linha do que você está trazendo da liderança, de como que a gente vai tratar todo esse tema, é também cuidar da gente, que muitas mãozinhas levantaram aí que são de RH, e que a gente não fala sobre isso. E isso vai além de criar políticas. Isso vai tratar de autoconhecimento. Isso vai tratar de como a gente também se vê num lugar de coragem, num lugar de dizer que a gente não sabe. A gente não sabe como lidar com algumas situações emocionais na companhia, nem com a gente. Por que a gente vai achar que as pessoas que trabalham com a gente sabem? Não sabem. Então, o fato de não saber e o fato da gente poder ter um ambiente, e aí sim eu acho que é o nosso papel, como é que a gente estimula esse ambiente para ter esse tipo de conversa? Para que as políticas elas sejam algo que ajudem a governar, mas não vão ser algo que ajudem a coordenar, a cuidar. Cuidado tem um outro lugar de verbo, né? Então, eu fico muito com essa mensagem, assim, né? Não sei se vocês viveram situações parecidas ou tem também algo aí para compartilhar, mas particularmente essa é uma situação que me fez refletir muito. E quando me chamaram para esse painel, foi a primeira que me lembrou. Eu falei, e é isso, da política à prática. A prática é a gente ser humano, gente. A prática, às vezes, é mais simples do que a gente ficar trazendo normas
apesar de que a norma regulatória ela vai obrigar a gente a falar disso, e que bom, mas a prática pode ser mais simples, ela pode ser simplesmente humana, né? Quer ver um exemplo prático acontecer? Quem precisa de um abraço? Agora. Não, meu filho, você já Vocês tem. querem? Vem cá. Vem cá. É? Vamos fazer a prática. Muito bom, muito bom. Luiz Paulo, você já tem meu abraço, meu amor. Mas deixa a tia dar um abraço. Abraço Vai é lá, sempre bom. vai lá. Vai, vai a nada. Essa é a prática. A prática começa sendo A humana. prática começa sendo Né? humana. Muito bom, Ana. Muito bom. Te fez bem? Ah, ela tá sem o fone, vai ter que voltar um fone aqui. Pergunta alguém pra ela se fez bem. Te fez bem? É assim, a prática ela é assim. Ela não precisa de muito, como você falou. Ela precisa de apenas começar. Perguntei quem precisa de um abraço. Eu acredito que tem muita gente aqui que talvez também precise de um abraço. Mas será que a pessoa ela está aberta para receber? Será que ela está disponível para falar? Será que ela está aberta para se sentir segura para fazer isso dentro da empresa? O que ela precisou foi chorar e ela foi acolhida com essa lágrima. Mas quantas vezes dentro da onde a gente trabalha as pessoas perguntam: quem precisa de um abraço? Começa assim. E gente, isso aqui não é para a gente brincar, nada não. É assim que começa. É a gente perceber o mínimo. O mínimo. Quantas e quantas vezes eu já tive que ser forte pra caramba, cortando um dobrado e ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de um abraço. Então, que práticas simples como essa possam ser o start para muita coisa. Perceber o outro não é você pedir para que o outro seja, né, o que ele foi lá para cumprir. É você pedir para que ele simplesmente seja. Porque se ele não for, ele não vai falar. Ele não vai colocar para fora, ele não vai executar. Talvez ela coloque ali agora, isso ela vai multiplicar. Ela vai pegar e vai transbordar para outros lugares. Mas as práticas do dia a dia é isso. E quem cuida de quem cuida? Né? Quem é que está olhando para o RH? Quem é que está olhando para a gente? Gente, quem está olhando para a gente? Dói pra caramba. Ter que chorar, ter que segurar, ter que fazer. A gente é uma voz ativa dentro da empresa, onde depois, no final das contas, é tudo culpa nossa, como a Andrea falou. Mas será que realmente é tudo culpa nossa? Ou será que as pessoas estão se perdendo nelas mesmas porque o básico não é percebido? Bem... Basta você dar um primeiro passo para que as coisas possam funcionar. E quando as pessoas elas estão operando no limite, elas estão operando no limite dentro da empresa também, e o resultado também é no limite. Tá todo mundo mal. É isso mesmo. Gente, eu até ia abrir aqui para ver se tem alguma pergunta, algo que vocês queiram trazer de curiosidade. Se tiver e puderem anotar, a gente vai poder usar alguns minutinhos. Mas já indo para o final aqui da nossa conversa, obrigada, Ana, obrigada, Andrea. Esse tema ele é um tema que ele não é exaustivo, não é à toa que a gente está 2 dias num evento falando sobre ele, e às vezes a percepção é que a gente fala as mesmas coisas, né? Às vezes eu tenho um pouquinho dessa percepção, vocês também não têm? Tipo, nossa, mas de novo isso, mas de novo, mas parece tão... Mas já falou, mas... Se a gente está falando tantas vezes e ainda assim a gente está precisando vir aqui, ouvir de novo e ouvir o que está sendo feito, porque a gente não está conseguindo perceber na prática que isso está sendo implementado, é porque a gente ainda não amadureceu nesse tema, gente. É porque a gente ainda tem um espaço pela frente para amadurecer, né? E isso também fala sobre vulnerabilidade e segurança psicológica. A gente falar que ainda não sabemos fazer. A gente precisa aprender a fazer. E a gente vai aprender a fazer testando, liderando, um pouco também do que a fundadora da Vitude trouxe no primeiro keynote, né? A gente precisa entender, trazer consciência, a gente precisa testar para amadurecer, para daí então liderar. E aí sim, a gente talvez não vai falar tantas vezes as mesmas coisas que parecem ser iguais, e a gente vai parar de falar. E a gente vai começar a fazer e trazer os impactos do que a gente está trazendo, né? Então, antes de mais nada, obrigada pela presença de vocês, pela escuta. Espero que tenha tocado algum insight para que haja mobilização e para que a gente possa fazer algo diferente nas organizações. Ana, obrigada pela sua presença, Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Andréa, Obrigada. pela sua presença e pelo seu trabalho. Fica aqui o convite de novo para vocês
olharem um pouquinho das nossas soluções da TOTUS, que além de falar sobre isso, a gente instrumentaliza isso na tecnologia. Me coloco totalmente à disposição aí para todas as trocas e que vocês aproveitem o evento, tá bom? Obrigada, gente.